Oi, eu sou o Felipe e em 30 de março de 1853, na Holanda, nasceu um dos artistas mais influentes do pós-impressionismo, mesmo que ele não tenha vivido para aproveitar o dinheiro ou a fama do seu trabalho. As obras de Vincent van Gogh são conhecidas pela carga emocional transcrita para a tela e pelas cores e texturas vibrantes que capturam paisagens, retratos e naturezas mortas de forma expressiva e única. Principalmente porque as suas obras, predominantemente em azul e amarelo, cores associadas à melancolia e felicidade, quase numa briga eterna e contraditória, retratam bem a sua vida, que foi marcada por episódios de instabilidade mental até a sua internação em sanatórios. Um desses episódios sendo o famoso em que ele cortou parte de sua orelha. A propósito, só esse episódio da orelha já é um mistério por si só. Não se sabe historicamente o que aconteceu de verdade naquele dia em que Van Gogh um pedaço da própria orelha, mas Paul Gauguin, um pintor francês que influenciou movimentos artísticos posteriores e tinha uma relação intensa e tumultuada com Van Gogh, chegou a viver com o pintor neerlandês por um breve período e é a única testemunha. Após uma briga em 23 de dezembro de 1888, Van Gogh retornou ao seu quarto, ouviu vozes e, em um episódio que se suspeita ter sido um surto psicótico, cortou parte de sua orelha com uma navalha. Ele embrulhou o pedaço e o entregou a uma jovem chamada Gabrielle Berlatier, que trabalhava em um bordel. Van Gogh foi encontrado inconsciente e levado ao hospital, onde o médico Felix Ray cuidou de seus ferimentos. Paul Gauguin, anos depois, afirmou que a noite em que o homem cortou a própria orelha foi precedida por comportamentos ameaçadores e que a relação entre os dois artistas já vinha ficando cada vez mais tensa, principalmente depois que Van Gogh percebeu que Gauguin planejava deixá-lo. O que levantou algumas teorias de que na verdade os dois brigaram, Paul Gauguin o ameaçou com uma lâmina, seja por medo ou por raiva, e durante a briga, Vincent acabou ferido. Durante a sua internação, Van Gogh apresentou sintomas de delírio e mania, e Gauguin fugiu de Arles, a comuna na França onde os dois viviam, e nunca mais viu o seu amigo. Após um período de tratamento e internações, Van Gogh se recuperou, mas era descrito como o louco ruivo pelos moradores da cidade e eventualmente se internou voluntariamente em um hospital psiquiátrico da província de Saint-Rémy. Durante a sua vida, Van Gogh teve pouco reconhecimento vendendo uma única pintura, a Vinha Encarnada, que hoje reside no Museu Pushkin, na Rússia, mas continuou produzindo obsessivamente. Foi apenas após a sua morte em 29 de julho de 1890 que a sua obra ganhou verdadeira notoriedade, sendo redescoberta e celebrada no início do século XX, especialmente após a exposição de suas pinturas em Paris. Mas, infelizmente, hoje não é o dia de apenas celebrar a obra de Van Gogh. A gente pode fazer isso em outro vídeo com mais de 1 hora, onde dissecaremos cada aspecto da sua vida. Hoje precisamos falar sobre a sua morte, que a história registra como ainda que muitos historiadores não concordem. Afinal, Van Gogh gemou a própria vida? Será que ele foi vítima de uma conspiração? Ou sucumbiu por causa de um erro grave de pessoas inconsequentes? Vamos dissecar uma das conspirações mais estranhas da história da arte. Vem comigo. Em 1883, Vincent van Gogh, em uma de suas muitas cartas endereçadas ao seu irmão Theo, comerciante cuja ajuda financeira permitiu que Vincent se dedicasse ao ofício da pintura, deu um aviso, quase premonitório. Van Gogh dizia acreditar que teria apenas entre 7 e 10 anos restantes. Essa declaração, vinda 6 anos antes de seu primeiro grande colapso mental, já era uma demonstração não apenas da fragilidade da sua saúde mental, mas também a sensação de um destino inevitável, como se desacreditasse de um bom futuro. Um sinal que muitos entendem como um prenúncio do fim, mas também possivelmente um lapso de esperança. Em 1889, Vincent já havia caído em um abismo que parecia impossível de escalar. Após a famosa crise em Arles, onde parte da orelha, ele foi hospitalizado. Apesar de aparentar uma breve melhora, sua saúde mental parecia escorregar como areia entre os dedos, resultando em sua decisão, por conselho de um capelão, de se internar no asilo de Saint-Rémy.
Ele sabia que precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo em que lutava pela sanidade, a sua mente se perdia aos poucos, causando uma dificuldade em entender a natureza dos seus problemas. No entanto, a grande ironia da vida de Van Gogh residia em sua capacidade de criar beleza em meio ao caos. Durante a sua estadia no asilo de Saint-Rémy, de 1889 até maio de 1890, a sua produção artística atingiu um novo ápice. E aqui surge uma dicotomia no mínimo provocante, que lhe renderia o status de rosto que ilustra o conceito de artista atormentado. Enquanto a sua saúde mental deteriorava, as suas pinturas pulsavam. É quase como se, enquanto sua mente o traía, suas mãos, guiadas por uma força subconsciente, criassem obras-primas como A Noite Estrelada, possivelmente a primeira obra que vem à cabeça de qualquer um que ouve o nome do pintor. Apesar das constantes recaídas, Vincent persistia em seu trabalho. Ele oscilava entre períodos de recuperação breve e colapsos devastadores, mas não cessava. Até seu último dia em Saint-Rémy, ele pintava com a intensidade de alguém que sabia que o tempo estava se esgotando. Quando finalmente recebeu alta em maio de 1890, Vincent foi para Auvers-sur-Ossy, uma pequena vila perto de Paris, para ficar mais próximo de Theo. Os primeiros dias no lugar trouxeram uma calma temporária. Ele escrevia cartas descrevendo uma nova esperança, um renascimento do seu ânimo ao estar cercado pela natureza que tanto gostava. Nos campos abertos, ele podia respirar e, com seu cavalete à mão, retomou o trabalho. Por breves momentos, o artista se encontrava em paz. No entanto, à medida que julho se aproximava, o alívio deu lugar a uma escuridão familiar. Suas cartas, a nossa única porta de acesso, em partes ao que se passava na sua cabeça, revelam isso, uma mente dividida. Por um lado, ele tentava manter um tom otimista, mencionando a beleza dos trigais ao redor, mas por outro, o seu espírito dava sinais de continuar se quebrando. Ele começava a duvidar de si mesmo, de seu futuro e até da eficácia do seu médico, Dr. Paul Gachet. Em uma carta enviada a Theo em 10 de julho, Van Gogh afirma que o médico era mais doente do que ele próprio e que um de seus surtos recentes era culpa do homem. Era como se o otimismo que ele tinha exibido em junho fosse apenas um disfarce, uma cortina fina que não podia segurar o peso do seu diagnóstico nunca claro, mas que estudiosos atuais identificam como bipolaridade e personalidade borderline. Esse padrão de emoções conflitantes continua a transparecer em suas últimas cartas. Em algumas delas, Vincent descreve calmamente um campo de trigo que mais tarde se tornaria uma de suas pinturas mais icônicas, e o sentimento de serenidade que encontrava ao pintar. Mas em outras, especialmente nas dirigidas ao seu irmão, Theo, o tom de despedida continuava a pairar. Ele falava de fracasso, da dificuldade em continuar, do cansaço que o consumia. Em 22 de julho, Theo escreveu preocupado, encorajando Vincent a buscar a ajuda do Dr. Gachet com mais empenho. Mas Vincent, mesmo enquanto sua mente se fragmentava, mantinha-se firme, tendo sua arte como o único remédio para a mente. Em uma carta de 23 de julho, ele escreveu que estava completamente absorvido pela pintura, mencionando suas últimas criações, incluindo o Jardim de d'Aubigny e esboços do Campo de Trigo com Corvos, pintura feita nas últimas semanas da sua morte. A obsessão com a paisagem rural de Auvers e o isolamento que ela representava estavam claramente impressas em suas obras finais. Em 29 de julho de 1890, a sua luta chegou ao fim. Com uma partida lenta e no mínimo peculiar, Van Gogh entrou para a história, não apenas por suas obras, mas pelas circunstâncias misteriosas em que deixou a vida. Em 27 de julho de 1890, Vincent van Gogh levantou-se como de costume, tomou seu café da manhã na modesta estalagem em Auvers-sur-Ossy e saiu para o campo. Adelaine Ravoux, filha do estalajadeiro, descreveu aquele dia como comum até o entardecer, quando a inquietação se instalou no lugar. Van Gogh, um homem de hábitos rigorosos, não havia retornado. Já era noite quando ele finalmente apareceu na porta, caminhando com dificuldade, a mão pressionada contra o estômago, o rosto esculpido em uma máscara de dor. Adelaine viu a cena e correu para sua mãe. Van Gogh, ofegante, mal conseguia responder às perguntas. Em silêncio, subiu para o quarto, onde o pai da menina logo descobriu o motivo de seu sofrimento: um ferimento de tiro próximo ao coração. Van Gogh admitiu ter se dirigido aos campos de trigo, onde frequentemente pintava, e lá tentou tirar a própria vida.
Esse tiro, feito com uma arma que provavelmente ele mesmo carregava, não conseguiu matá-lo de imediato. Ele caminhou, ferido, de volta para a estalagem, uma distância impressionante de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros. Com a descoberta do ferimento, a família começou a lutar para salvar a vida de Van Gogh. Anton Hirschig, um jovem artista holandês que também estava hospedado na estalagem, foi imediatamente enviado para buscar ajuda. Porém, a resposta inicial foi de frustração. O médico local estava indisponível. Sem alternativa, o Dr. Paul Gachet, médico e amigo de Van Gogh, já que compartilhava também do amor pela pintura, foi chamado. Gachet, cuja relação com Van Gogh já estava abalada pelas dúvidas do artista sobre a sua competência, provavelmente causadas pelo seu deterioramento mental, examinou o ferimento, mas de forma fria e direta concluiu que não havia muito a fazer. Após tratar o mínimo necessário, ele partiu, acreditando que a recuperação fosse improvável. Naquela noite, Van Gogh permaneceu deitado, se contorcendo em dor, mas de tempos em tempos ele acendia um cigarro com o olhar perdido. Hirschig e o estalajadeiro ficaram ao seu lado sem dizer muito. Vigias silenciosos de uma noite que sabiam que não terminaria bem. Na manhã seguinte, 28 de julho, a lei entrou em cena. 2 membros da gendarmeria, uma espécie de guarda civil da polícia francesa, chegou à estalagem, prontos para investigar o caso. Ainda que fosse uma suposta tentativa de suicídio, era algo que precisava ser formalmente registrado. Van Gogh, em um estado de profunda resignação, respondeu com uma clareza que provavelmente surpreendeu os policiais. O homem, que havia sido reconhecido como o louco, declarou de forma direta e sã que seu corpo era seu, e que ninguém mais poderia ser responsabilizado pelo que tinha acontecido. E de fato, essa declaração ecoa um sentimento que Van Gogh já havia expressado em suas cartas. Sua vida, marcada por tormentos psicológicos incessantes, parecia estar nas mãos dele e de ninguém mais. Não havia médicos, família ou amigos que pudessem decidir por ele. Ali, naquela pequena cama em um quarto modesto, ele aceitou o seu destino, com dignidade, como quem já tivesse feito as pazes com o fim há muito tempo. No mesmo dia, um telegrama foi enviado ao seu irmão, Theo Van Gogh. Ao receber a notícia, Theo, sempre o irmão dedicado, partiu imediatamente para Ouvers. Ele chegou na tarde de 28 de julho, encontrando Vincent ainda consciente, mas com sua energia visivelmente se esvaindo. Sentaram-se juntos, os 2 irmãos, compartilhando os últimos momentos de uma ligação que havia sustentado suas vidas até ali. Theo manteve-se ao lado de Vincent enquanto ele lutava para se manter desperto. Em um momento de clareza, Vincent Van Gogh, com a voz fraca, expressou suas últimas palavras. La tristesse durera toujours. A tristeza durará para sempre. No dia seguinte, Vincent Van Gogh entrou em coma, e por volta das 1h30 da manhã de 29 de julho, ele faleceu. Theo, devastado, escreveu cartas para a família descrevendo o quanto lamentava a morte do irmão, mas também compartilhando um certo alívio que Vincent, afinal, encontrara a paz que tanto tinha procurado em vida, mesmo que acreditasse que a melancolia jamais se arredasse de sua alma. Em 30 de julho de 1890, o funeral de Van Gogh aconteceu na mesma estalagem onde ele passou seus últimos dias. O corpo foi colocado no centro de seu pequeno quarto, rodeado pelas últimas telas que tinha pintado. Flores amarelas, como girassóis e dálias, enfeitavam o ambiente, um tributo ao amor que Vincent tinha pelas cores vibrantes. Seu caixão, modesto, foi colocado em frente ao cavalete, o banco dobrável e os pincéis que ele usara tão incansavelmente. Poucos compareceram ao funeral e o pequeno grupo conduziu o caixão até o cemitério, no alto de uma colina que oferecia uma vista panorâmica dos campos de trigo que Van Gogh tanto amou pintar. Theo, profundamente abalado, mal conseguia conter as lágrimas. A dor de perder o irmão, alguém por quem tinha lutado tanto, era esmagadora, e a sua dor era visível para todos. Após a morte de Vincent, Theo nunca mais foi o mesmo. A perda de seu irmão, para quem ele havia sido uma âncora emocional e financeira, destruiu a sua saúde mental e física. 6 meses após o falecimento de Vincent, Theo também faleceu, possivelmente por complicações da sífilis. A versão amplamente aceita sobre a morte de Van Gogh é essa, a de que ele cometeu no dia 27 de julho de 1890, morrendo poucos dias depois. Mas essa narrativa, embora trágica, começa a não ser suficiente quando examinada de perto. Surgiram, ao longo dos anos, teorias alternativas que apontam
inconsistências no relato do seu sonho, alimentadas tanto por evidências forenses mesmo, quanto pelo próprio comportamento e convicções do Van Gogh nos meses que antecederam a sua morte. Émile Bernat, um artista e amigo próximo de Van Gogh, apresentou uma versão levemente diferente do incidente como conhecemos em uma carta enviada alguns dias depois ao crítico de arte e poeta francês Albert Aurier, que, a propósito, foi o único crítico a tratar de suas obras em vida. O amigo descreveu que Van Gogh teria ido para o campo no domingo à tarde, deixado seu cavalete encostado em um monte de feno e disparado contra si mesmo atrás de um chateau. Bernard afirmou que Van Gogh agia com clareza e determinação. Quando o Dr. Gachet mencionou qualquer esperança de recuperação, Van Gogh, em uma resposta fria, teria dito: "Então, vou ter que fazer de novo." Essa frase, se verdadeira, serviria para confirmar o estado de espírito de um homem absolutamente decidido a terminar com a sua dor. Mas, antes de sua morte, Van Gogh tinha deixado dicas sobre suas crenças religiosas. Seu pai, Theodorus Van Gogh, era pastor de uma igreja reformada holandesa, o que significa que Vincent cresceu com uma forte influência protestante. Durante a sua juventude e início da vida adulta, Van Gogh era profundamente religioso, chegando até a tentar seguir uma carreira como missionário. Em 1879, ele trabalhou como pregador em uma região mineradora da Bélgica, o Borinage, onde tentou viver uma vida de caridade, inspirada nos ensinamentos cristãos, o que, curiosamente, foi o motivo para que ele fosse demitido da sua função. Foi cristão demais. Mas o que importa aqui é que, embora tenha se afastado da igreja, a espiritualidade e questões existenciais continuaram a influenciar suas obras e as suas cartas. Ele acreditava que tirar a própria vida o condenaria ao inferno, uma vez que o suicídio era visto como um pecado imperdoável. Ainda assim, em suas cartas, ele aventa a possibilidade de pôr um fim a tudo. Um tiro auto-infligido nunca aparece. Entretanto, Van Gogh mencionava a possibilidade de se em uma carta no mesmo ano da sua morte. E a propósito, para um homem que deixou tantos registros escritos, cadê a carta de despedida? Se Van Gogh foi até o campo com uma arma, ele provavelmente planejava se matar. E se tudo foi feito de forma premeditada, por que não deixar um último registro? Van Gogh, que escrevia cartas como quem respirava e que não tinha problema em mencionar o assunto com o seu irmão, não deixou uma única nota dizendo que tiraria sua vida. Na verdade, quando vasculharam suas roupas após a morte, encontraram apenas um rascunho de uma carta que ele já havia enviado para o seu irmão, Theo. E aqui está o detalhe curioso. Essa carta estava longe de ser depressiva. Pelo contrário, Van Gogh estava animado com seus planos para o futuro. Ele tinha acabado de encomendar uma quantidade generosa de tintas e, em suas palavras, sentia-se bastante confiante. O que não parece o tipo de coisa que alguém prestes a morrer escreveria. Van Gogh levou um tiro no abdômen, um método não muito usual de suicídio. Claro, cada pessoa vai ter suas próprias limitações e raciocínios, mas quem em sã consciência, ou até mesmo em desespero, decide se matar atirando na própria barriga. Isso garantiria uma morte dolorosa e lenta, como as últimas 29 horas em que o pintor agonizou. Além disso, ele não tentou um segundo disparo, algo esperado se o objetivo fosse encerrar o seu sofrimento rapidamente. Ao invés disso, ele caminhou cerca de 1,5 km de volta para a estalagem, sozinho e gravemente ferido. Um lugar onde ele sabia que seria socorrido. Outro ponto curioso é a origem e o destino da suposta arma. Depois da morte de Van Gogh, ninguém encontrou o revólver usado. A arma simplesmente desapareceu e, até onde se sabe, nunca mais foi vista. Em 1965, um fazendeiro supostamente encontrou um revólver na mesma fazenda em que o pintor morreu. Mas assim, ninguém além da exibição que leiloou o artefato por $180 mil pode afirmar que de fato é a arma. De qualquer forma, guarda essa informação. Muitos detalhes inconvenientes em uma história que deveria ser bem mais simples. Então, se Van Gogh não se... quem atirou nele? Em 1890, René Secretan tinha 16 anos, filho de um farmacêutico parisiense que passava os verões em Auvers. Em Paris, ele recebia uma educação refinada, o típico padrão da elite burguesa. Mas em Auvers, era como se essa superioridade lhe desse licença para ser
um babaca cruel. Ele mesmo disse isso. René mais tarde tornou-se um banqueiro e empresário respeitado, além de um caçador e atirador de renome. Ele viveu seus últimos anos como um cavalheiro rural e chamou a atenção da mídia por ter ficado particularmente irritado com a interpretação de Kirk Douglas como Van Gogh no filme Sede de Viver, em 1956, considerando grotesca a transformação de Toto, como ele chamava Vincent, em um herói gigante de bom coração. Segundo o homem, Van Gogh era o verdadeiro vilão daquela história, e ele precisava corrigir a narrativa. Em sua juventude, René idolatrava Wild Bill Cody, um famoso showman do Velho Oeste que ele havia assistido em Paris. O homem teria matado tantos búfalos em um período curto que ganharia o nome pelo qual você provavelmente o conhece: Buffalo Bill. Inspirado nele, René comprou um traje de cowboy com franja e um revólver de pequeno calibre, o tipo de arma que pode até parecer ameaçadora, mas que falhava frequentemente. Um revólver Le Faucheux calibre 7mm. Sim, o mesmo modelo da arma encontrada e que é atribuída à morte do Van Gogh. Quando René chegou em Auvers para mais um verão, encontrou um alvo fácil em Van Gogh, o ruivo estranho que já era objeto de fofocas e chacotas. Vincent, com sua orelha mutilada, com seu jeitão esquisito, vagava pela cidade montando seu equipamento de pintura em qualquer canto que o inspirasse. Bebia demais, discutia ferozmente, mesclando palavras num francês e holandês de forma caótica, e diziam até que ele ouvia vozes. Ao contrário de René, que tinha uma posição social protegida pela influência do seu pai, Van Gogh era praticamente um pária. Não tinha amigos. Então René usou seu irmão mais velho, Gaston, um snob da nobreza e amante das artes, para se infiltrar no círculo social de Van Gogh. René sentava-se no café, fingindo interesse pelas conversas entre Vincent e Gaston, pagando rodadas de bebidas enquanto eles falavam sobre arte. René até permitia que Van Gogh ouvisse enquanto ele e os amigos falavam sobre suas aventuras com prostitutas de Paris, outra paixão de Van Gogh, além das tintas, claro. E em alguns momentos posava para as pinturas e esboços de Vincent, mas por trás dessa fachada de camaradagem, ele planejava pegadinhas cruéis. Colocava pimenta nos pincéis de Van Gogh, algo meticulosamente cruel, já que ao se aproximar de Vincent, ele sabia que o pintor tinha o hábito de chupar o pincel enquanto pensava, mas o rapaz também colocava sal no seu chá e certa vez colocou até mesmo uma cobra em sua caixa de tintas. Quando a roda de conversa se desfazia, René zombava do pintor para o seu grupo de amigos. Esses detalhes, todos bem documentados no livro Van Gogh, A Vida de Steven Neiffer e Gregory White Smith, formam o perfil de uma relação desequilibrada e cruel. Os depoimentos de René, já em sua velhice, são alinhados com outras descrições de testemunhas da cidade, que acompanharam essa pseudo-amizade e confirmaram o padrão de bullying. No final das contas, não havia nada de novo nisso. Van Gogh enfrentava zombarias e humilhações em quase todos os lugares onde vivia e pintava, seguindo sempre de forma apática. Mas tem um detalhe interessante. Um relato de uma mulher de uma família importante em Auvers foi o que quebrou o silêncio da cidade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Ela afirmou que Van Gogh não estava no campo de trigo no momento do disparo fatal. Ela o viu na estrada que levava à vila da família Secretan. Claro, René Secretan negou qualquer envolvimento direto no disparo que matou Van Gogh. Segundo ele, tudo o que fez foi fornecer a arma. E de forma irônica, ele dizia: ela funcionava quando queria. Aconteceu de querer funcionar no dia em que Van Gogh resolveu usá-la. Ele também afirmou que já havia deixado Auvers quando o incidente ocorreu, um fato que não o ajuda, já que a sua saída foi repentina e um tanto suspeita no meio de tudo. Então, é possível que o homem tenha oferecido a arma e incentivado Vincent a tirar a vida. Ou então, uma teoria pior. Ele usou a arma para intimidar Vincent, acreditando que aquilo era engraçado, até o momento em que o revólver resolveu funcionar. Um dos relatos revela que quando a polícia perguntou se ele havia tentado matar, Van Gogh teria respondido algo vago como: eu acho que sim. Isso poderia ser interpretado como um gesto de proteção para o verdadeiro culpado. Talvez ele não quisesse que a pessoa fosse responsabilizada pelo acidente. Van Gogh, que por convicções religiosas se opunha ao decidiu aproveitar aquele momento e aceitar o seu fim. O historiador da arte John Rewald visitou Auvers nos anos 30 e entrevistou moradores locais quando a morte do pintor ainda estava meio que fresca na memória coletiva, há menos de 50 anos.
Rewald ouviu rumores persistentes de idosos de que alguns garotos tinham atirado acidentalmente em Van Gogh. Eles nunca se apresentaram com medo de serem acusados do assassinato e, em um último ato de compaixão, Vincent teria escolhido protegê-los, aceitando o destino como uma forma inesperada de escapar do fardo que carregava. Apesar da negação, há uma porção de historiadores e entusiastas da obra de Van Gogh que defende com toda força a teoria de que René esteve envolvido na morte de Van Gogh de alguma forma, e que a versão do suicídio, que só temos acesso através de fontes um tanto duvidosas, não se sustenta. Testemunhas da época foram contraditórias ou surgiram muito tempo depois, como no caso da própria Adeline Ravoux, filha do dono da estalagem onde Van Gogh estava hospedado. Ela tinha apenas 13 anos na época do incidente, mas quando contou sua versão da história décadas depois, o relato passou a ganhar uma aura dramática que soava mais como uma lenda do que fato. Além disso, Paul Gachet Jr., filho do médico que tratou Van Gogh, também deu depoimentos ao longo dos anos que foram considerados altamente duvidosos por historiadores, mas que ainda assim acabou sendo incorporado à versão oficial que conhecemos. Especialistas modernos como o Dr. Vincent de Maio, por exemplo, um renomado médico legista, revisitaram os relatos médicos da época. A análise do médico sugere que o ferimento no abdômen de Van Gogh não foi consistente com um disparo feito a queima-roupa, como seria esperado de um suicídio. Se ele tivesse atirado em si mesmo de perto, a área ao redor da ferida estaria marcada por queimaduras de pólvora e resíduos, algo que os médicos da época não notaram. Além disso, a bala parece ter entrado num ângulo estranho, o que levanta a hipótese de que outra pessoa, talvez sem querer, tenha disparado o tiro. De perto, mas ainda mais longe do que ele próprio conseguiria. Embora a teoria do ainda predomine, as evidências contraditórias e as investigações que vieram depois sugerem que a morte de Van Gogh talvez tenha sido realmente um caso de homicídio culposo. A falta de provas definitivas é o que mantém o mistério vivo. O que aconteceu naquele dia trágico em 1890 ainda alimenta debates entre historiadores e entusiastas da arte, e parece que a verdadeira história da morte de Vincent van Gogh vai continuar um dos maiores mistérios da história. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.